Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tem caído uma poderosa chuva aqui em Ariquemes, né? Graças a Deus. Isto é um reflexo do que está acontecendo espiritualmente, né? Deus está derramando sobre todos nós uma grande revelação nesse dia em que nós estamos vivendo, ao ponto de nós entendermos o único lugar que Deus tem colocado misericórdia e graça. Quando Ele diz que o mundo já está condenado, mas o mundo ainda só está vivendo por causa de alguns seres que aqui estão ainda. Por isso que este mundo ainda não foi destruído, por causa da esposa do Cordeiro, que ainda está aqui. Mas está muito breve, muito breve mesmo, o tempo da nossa subida, da nossa partida, do nosso grande, aquele glorioso dia do nosso arrebatamento. Temos visto sinais, né, por todos os lados. O profeta diz que a natureza dá sinais, a natureza é uma Bíblia. Os céus é uma Bíblia, né, os astros é uma Bíblia, né, a natureza aqui na terra é uma Bíblia. E nós temos a Bíblia escrita também. E também nós temos a Bíblia revelada, que é a palavra de Deus nesse tempo final. Graças a Deus por isto, né? Vi uma cena, irmãos, de deixar qualquer um estarrecido. Um manancial de água no meio do deserto. Uma grande cidade, nível mundial, conhecida, né? Muito rica e turística, né? No meio do deserto, debaixo da água, realmente água correndo por cima do deserto, coisas que só Deus para explicar, né? Vi uma reportagem dos aviões saindo, não decolando, não, é fugindo, porque o aeroporto estava inundado, e os aviões saíam por cima da água, assim, ó, para não cobrir todo o avião de água. É o que está acontecendo, são sinais do fim do tempo. Não sabemos se é hoje, se é amanhã, mas sabemos que está sendo anunciado o que está acontecendo. O juízo não tem caído na sua totalidade, porque ainda há aqueles que não reconheceram a sua posição. Porque o profeta diz na mensagem que quando a noiva reconhecer a sua posição, o rapto se daria. E nós sabemos que este rapto espiritual já tem acontecido. Mas ainda haveria alguns aqui na terra, fisicamente falando, que passaria por este momento de um rapto físico, ser levantado aqui desta terra, ser tirado. Mas para isso nós temos que ver os nossos irmãos, né, das eras, ressuscitados. Precisamos ver, porque a Bíblia diz que nós só vamos ser transformados depois que nós vermos eles. Eles não dependeriam de nós para ressuscitar, mas nós dependemos deles para ser transformados. É assim o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulos 15, 51, 52. Nós dependemos deles, porque nós só receberemos um novo corpo físico depois que nós vermos eles aqui ressuscitados juntamente conosco. Que o Senhor possa nos ajudar, continuar abrindo os nossos entendimentos, né, para compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre a era de Laodiceia, a sétima era da igreja. Irmãos, quanto mais nós estudamos, mais a coisa se abre para nós. E eu estava ali preparando umas citações, quando o profeta já estava dizendo em 56 que já estava no final da era. Em 56 ele já estava dizendo, já estamos no final da era. Depois de 60, 61, mais mensagem, já estava dizendo que estava no final da era. As 70 semanas de Daniel, a revelação de Jesus Cristo, no parágrafo
63, as 70 semanas de Daniel, parágrafo 144, também em 163, né, e tantas outras mensagens, que nós vamos deixar para a gente lermos no tempo oportuno para vocês. Eu creio que será quando nós estivermos finalizando a era de Laodiceia, porque nós precisamos entender, as pessoas desta mensagem, irmãos, precisam entender. Agora, a gente podemos nos esforçar ao máximo que pudermos, mas requererá sempre o grande mestre, requererá sempre o Espírito Santo, que é o único que pode revelar isso. Porque se o Espírito Santo não entrar nesta causa, e quando eu digo nesta causa, é causa com o indivíduo, não é grupo. Ninguém, nós daqui que somos um grupo, não temos recebido uma revelação coletiva. Nós lemos isso aqui no último culto. Ele diz: eu contesto esta revelação, ela é falsa e pobre, frente a Apocalipse 10:7. Eles não vão se juntarem numa revelação coletiva. É uma revelação individual que Deus tem trabalhado com cada um. E quando nós olhamos para as pessoas, nós vimos uma pluralidade, vários pensamentos diferentes da mensagem, vários pensamentos. E isto, irmãos, é mister que tenha. Não é porque é várias revelações, não, é porque o entendimento é com o indivíduo. Um fala uma parte, é porque ele só alcançou ali. O outro vai um pouco mais à frente, ele conseguiu avançar um pouquinho mais, o outro vai estar lá na frente. Então é indivíduo, mas nós não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de mostrar, porque através de mostrar, o Espírito Santo se agradar da nossa adoração, então ele pode revelar para nós. Eu creio que a maioria daqueles que estão nos assistindo, que sempre nos acompanha através do canal aqui do YouTube, e também aqui no ministério presencialmente, que fisicamente, não há dúvida quanto a isso, ao fim da era, né? Mas a única forma de nós podermos ajudar aos outros, para que possam eles se posicionar, porque nós dependemos deles, nós estamos aqui ainda dependendo deles. Quem são esses? Aqueles que não se posicionaram, porque Jesus Cristo disse que ele não perderia nenhum. Aqueles que o Pai deu para ele não ia perder nenhum. Então precisa de estar o corpo completo, posicionado, para subirmos no grande arrebatamento. Que o Senhor possa nos ajudar a entender. Eu creio num arrebatamento físico, também creio que um arrebatamento espiritual já tem acontecido. Por isso ninguém pode tirar esta fé que uma vez foi depositada dentro do seu coração. Diabo, Satanás, nenhuma enfermidade nenhuma consegue tirar isso de você, porque uma vez que foi colocado pelo Espírito Santo, jamais, né? Nada, a incredulidade não pode entrar, irmãos. O eleito não se perde. O eleito, ele pode acontecer o que acontecer, ele pode às vezes por um descuido tirar a sua visão da coisa e peregrinar por aí, vai peregrinar, mas ele tem que voltar. E quando eu digo voltar, não é voltar à igreja local, corpo local, mas voltar ao corpo espiritual, ao corpo glorificado, ao corpo místico de Cristo, que é composto pelos membros da esposa do Cordeiro. Então ele vai retornar. O eleito, ele não se perde, ele não perece. Isto é fato. Aquele que foi predestinado desde antes da fundação do mundo e foi colocado seu nome ali no livro da vida do Cordeiro, esse não se perde, não importa o problema da sua vida. Aquela mulher do poço de Samaria, ela tinha a sua vida completamente pervertida, a sua vida toda, mas no dia que a luz brilhou sobre ela, aquela semente veio à vida. Isso fala sempre muito ao meu coração, irmãos. Isso fala muito. Não importa o que aconteceu ali fisicamente. Muitas vezes nós paramos aqui no físico e olhamos, condenamos um, condenamos outro. Porque aquilo ali e ali. Irmãos, eu não vi em lugar nenhum da mensagem o profeta condenando pessoas
dizendo que não subiria num arrebatamento, que não seria salvo por nenhum tipo de problema, até mesmo casamento e divórcio. Eu não vi isso. O profeta disse que você tem um problema para consertar, e esse problema é, você vai pagar as verdes e as maduras, mas ele não disse que você perde a sua salvação por causa disso. Então, é isso que nós precisamos entender. O plano de redenção está muito mais além do que nós podemos imaginar. Nós olhamos uma coisa, esticamos para aqui, puxamos para lá, mas Deus não, Deus tem um outro olhar, que Ele, em sua infinita misericórdia, possa nos ajudar a termos este olhar, o mesmo olhar dele, para com o eleito de Deus, amém? Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 14, é a escritura da era de Laodiceia, né? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rica sou e eu estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos, e após a oração vamos cantar um louvor, clamor do arrebatamento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da tua presença. Ó Deus, arrependido de nossos erros, pecados que hajamos cometidos, ó Pai, aqui neste plano terreno. Ó Deus, nós temos o conhecimento e a sabedoria, temos recebido de Ti, ó Pai, a revelação do tempo que nós estamos vivendo. Por isso sabemos aonde esta graça e esta misericórdia está, ó Pai, quando oramos a Ti e rogamos perdão pelos nossos erros. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra diz que aquele que disser que não tem pecado, ele já pecou. Pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, mas crendo, ó Deus bendito, no Teu sangue precioso, que foi vertido na cruz do Calvário, ó Pai. Este sangue se encontra no trono de Jesus Cristo hoje, ó Pai, intercedendo, nos limpando, nos purificando de todos os males, de todos os erros, de todo o pecado que hajamos cometido, ó Pai, fazendo-nos limpo para estar na Tua presença sempre, para adentrar aos santos dos santos, porque para adentrarmos neste lugar, os santos dos santos, precisamos passar, ó Pai, pela limpeza ali no lugar santo, precisamos trocar as vestimentas, ó Pai, e essas vestimentas não podem estar salpicadas por nada, elas têm que estar embranquecidas, e elas têm sido embranquecidas pelo Teu sangue vertido ali, ó Pai, no propiciatório por cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus bendito, dai força a cada um de nós para continuar te servindo em espírito e em verdade. Abençoe os Teus filhos, ó Pai, que têm sido atingidos pela flecha do maligno, pelo dardo inflamado, ó Deus bendito, que são as dificuldades, os problemas, as doenças. Ó Deus bendito, Tu és poderoso para continuar nos ajudando, nos libertando, ó Pai, curando-nos de todo mal e de todo perigo, ó Pai. É a nossa oração. Nós Te damos graça pelo pão provido de cada dia em nossas mesas, que não tem deixado faltar, ó Pai. Te damos graças pelo alimento, pelo trabalho que Tu tens provido a cada um de nós, ó Pai, por tudo, ó Deus bendito. E agora também Te damos graça por este alimento fresco, este pão que tem descido do céu, ó Pai, que tem alimentado as nossas almas. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, pela revelação do dia em que nós estamos vivendo. Esta é a evidência de ter o Teu Espírito Santo, ó Pai. Fortaleça cada um dos Teus filhos, a cada um deles que estão através da internet conosco. Ó Deus bendito, derrame sobre suas vidas tudo aquilo que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai. Receba toda adoração e todo louvor em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Aleluia. Clamor do arrebatamento. Cante com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua gratidão a Ele, pelo que Ele tem feito por você. Muitos profetas e justos desejaram viver o tempo em que vivemos, o tempo do arrebatamento. Mas Deus nos escolheu para cumprir sua promessa principal, a colheita do grão original. Quando a plenitude de Cristo volta à terra e chama os eleitos, redime os elementos de todas as eras, eles se levantarão na ressurreição para a gloriosa reunião. Com nós que estamos vivos, já reunidos pelo alarido, o mesmo Senhor nos trouxe perfeição. A trombeta de Deus soará e a noiva subirá ao encontro do Rei. Na estação do arrebatamento, pela mensagem de arrebatamento, trazendo fé de arrebatamento, ouve, ó Deus, o meu clamor. Ora vem, Senhor Jesus, toma-me para ti. Maranata, vem Jesus, livra-me deste mundo prestes a ruir. Eleva-me à sétima dimensão, aonde tu estás, nos ares te encontrar, ver-te como és, em um corpo semelhante ao teu, glorificado por ti. O mesmo Senhor que veio ao profeta, o mesmo Senhor que veio na nuvem, o mesmo Senhor vindo a nós para revelar o seu segredo a nós e através de nós cumprir sua palavra. Baixando para a glória, exibindo orgulhosamente o sangue de Cristo, a mensagem desta hora, de dentro para fora. Quem começou a boa obra, Ele mesmo a completará. Na estação do arrebatamento, pela mensagem de arrebatamento, trazendo fé de arrebatamento, ouve, ó Deus, o meu clamor. Ora vem, Senhor Jesus, toma-me para ti. Maranata, vem Jesus, livra-me
começou a boa obra, Ele mesmo a completará. Eita glória, aleluia. Esse louvor mexe muito, né, com nossas almas, porque podemos cantar uma verdade, uma realidade, né? Quando nós falamos onde está a graça e a misericórdia, quando nós falamos que Cristo levantou-se do trono de intercessão, e não é nós que estamos falando, nós apenas estamos crendo no que o profeta já nos disse. Mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Ele disse que ele teve que levantar do trono de intercessão, para quê? Para abrir os selos. Depois, no primeiro selo, ele disse que ele saiu do trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Eita glória! E nesse louvor nós cantamos, marchando para a glória, exibindo orgulhosamente o sangue de Cristo. E o que é o sangue de Cristo hoje? A mensagem desta hora. Aleluia! Por isso que a mensagem desta hora é o sangue de Cristo. Ela é o próprio Cristo. É o Cristo. Eita! A palavra se corporificando, a palavra entrando dentro de cada um de nós, ela se corporifica. Por isso o profeta diz: vocês são pequenos messias aqui na terra. E as pessoas não conseguem compreender isso. Eles não conseguem compreender. Onde está a graça e a misericórdia? Onde está o trono de misericórdia hoje? Onde? O que é o sangue? Se a mensagem está em você, o sangue está em ti. Por isso nós cantamos: eu sou do sangue, sou feito do sangue. Aleluia, glória a Deus. No estudo das 7 eras aqui, nós aprendemos sobre isso. Ele diz que as pessoas poderão serem salvas diante do trono branco, e também poderão ser, o quê? Condenadas lá. E ele disse: por que foram condenadas? Está lá na era de Sardes. Ele diz: porque falharam em reconhecer aonde. Ele não está falando falar em reconhecer a mensagem. Ele falharam em reconhecer onde a palavra estava manifestada. Eita! E eu nunca vou me cansar de falar nisso, irmãos. Aleluia! Então você andando nesta terra, você é a graça, você é a misericórdia andando aqui na terra. Aleluia! Nunca deixe um espírito de egoísmo tomar conta de você, né? Um espírito que você não deixa alguém fazer algo por você, porque quando você entende que se ele fizer algo por você, né, é um espírito de orgulho, é essa palavra, né, um espírito de egoísmo, um espírito de orgulho. Não, eu não preciso de ninguém, ninguém pode fazer nada para mim, né? E se alguém fizer uma coisa para você, você tem que retribuir para ele, porque senão, né, porque você tem que pagar, devolver para ele, né? Você está tirando a oportunidade dele de estar lá diante do trono. Aleluia, irmãos, isso é muito profundo, tá bom? Mas que o Senhor possa continuar nos ajudando, abrindo o nosso entendimento para compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Eu creio que nós não estamos falando aqui a denominacionais, com mentes dominadas por um sistema humano, né? Creio que estamos falando a pessoas que têm recebido a revelação do Espírito Santo, do tempo em que nós estamos vivendo. Isto é a única forma de podermos adorar a Ele, é entendermos o momento em que nós estamos vivendo e o que nós somos hoje. Amém? Glória a Deus. Nós queremos dar sequência aqui com o estudo sobre uma exposição das 7 eras, a era da igreja de Laodiceia. Se os irmãos tiverem com uma dificuldade travando o sinal, é porque estamos com uma poderosa chuva aqui. Agora está diminuindo, mas então pode haver alguma oscilação de sinal. Mas que Deus possa colocar a mão aí e vocês ouvirem o áudio perfeitamente. Amém? Então vamos dar sequência aqui na página 304 da mensagem A Era da Igreja de Laodiceia. Tem por tema a mensagem para a era de Laodiceia. Nós aprendemos e vimos que o profeta disse que a mensagem seria uma mensagem curta. A era de Laodiceia seria uma era curta. E ele disse em várias vezes isso. Nós já lemos aqui nos cultos anteriores
Quem está nos acompanhando vai lembrar disso. Seria uma era curta. Ele disse isso na era de Filadélfia. Ele disse no início da mensagem, a era de Laodiceia. Ele disse que seria uma era curta. Outras traduções dizem mais curta. Então nós vimos ali nos cultos anteriores, a era mais curta, fora a era de Laodiceia, foi a primeira era de Éfeso, que durou 117 anos. Foi a era mais curta, né? A era curta fora a sétima era. E a sétima era, o profeta disse que ela seria a mais curta. Se for uma era mais curta, teria que findar menos de 117 anos. 117 anos, desde que a era iniciou em 1906, daria 2023. Então, de todas as formas, ela teria que ter terminado. Mas graças a Deus que nós já entendemos. E como eu disse na introdução, irmãos, há várias mensagens. A revelação de Jesus Cristo, as 70 semanas de Daniel, pondo-nos ao lado de Jesus, eu creio que é isso. Pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse que a era estava terminando. Em 56 ele já estava dizendo que estava no final da era. Como nós não vamos entender isso? E há algo tremendo aqui que não vamos deixar para mais daqui na frente. Eu creio que o próximo culto de sábado eu vou estar lendo isso. Está nas 70 semanas de Daniel, né? Ele diz que a era termina, e porque ela termina, então a pedra da coroa vem. E quando a pedra da coroa vem, ela coloca fim ao tempo gentil, né? Isso foi em 61 quando o profeta pregou isso, as 70 semanas de Daniel. Então, irmãos, quando nós falamos da era de Laodiceia tem terminado, nós não estamos tirando a nossa cabeça. Nós temos lido isso na mensagem, e é o que temos entendido através da leitura da mensagem. Se há algum irmão que não tem entendido isso, ele deve tomar as citações, pode nos procurar, perguntar. Sempre a gente fala aqui as citações, né? Quando estamos dentro desse tema sobre a era de Laodiceia, sempre citamos alguma coisa, né? Você deve buscar, ir lá, não ficar com o que nós falamos. Você deve buscar lá na mensagem, né? Ouvir em áudio, veja. Você deve fazer o seu estudo, olhar para ver se o que você está ouvindo condiz com a palavra ou não. Amém? Então o tema é a mensagem para a era de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 19 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Visto que lemos isto juntos, estou certo que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era. Ele faz duas acusações e decreta sua sentença sobre eles. Primeiro, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isso atentamente. Diz que este grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Esta mornidão requer uma punição de Deus. Mornidão. Não é nem quente nem frio. Ele nem é o incrédulo na sua totalidade, né? Ele nem é o incrédulo total, porque ele crê em parte, e nem é um crente na totalidade. Fica ali no meio termo. Então, esta mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas muito insensatamente dizem que Deus
pode vomitar você de sua boca, e isto prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento, agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Aleluia! Somos carregados em seu seio. Lá atrás nas eras, nós estávamos em seu aprisco e em suas pastagens, porém, nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora, sabemos que a igreja é seu corpo. Estava aqui assumindo o seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 de Pedro 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Aleluia. 2 de Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com essas pessoas no último dia? Elas fugiram da palavra. Elas não são mais ferventes para com ela. São mornas para com ela. Eu vou provar isso agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra, e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram, e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas, aspersão não é batismo, e que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo, e na maioria dos casos eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra, dá-lhes o teste da palavra e veja. Eles trairão a palavra por uma sensação quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação tal como azeite e sangue e línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isto. Mas o que aconteceu? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu irei contra todos vocês, eu vos vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Porque isto, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar. Sim, eu estou aqui no meio da igreja. O amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta.
Sim, isto é assim. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião que, como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor. Aleluia. E falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus, e ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais, ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado, transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade, como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras, aleluia! Você vê isso? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas, mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram, e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos, e não para a simples palavra. Eles não podiam falar por Deus, então Deus enviou Wesley, e ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros, e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia há novamente outro povo na terra, sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final, aleluia! Sim, Senhor. Deus levantou outros, e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia há novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, olha só, serão a voz final para a era final. O povo, sob o seu mensageiro, a mensagem da hora, serão a voz final para a era final. Sim, Senhor. A igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria. Por isso, Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela, aleluia, glória a Deus, porque a voz de Deus estará nela, está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como nos Pentecostes, porém, evidentemente, essa noiva, a palavra, será repudiada, como na primeira era. Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra, vocês têm mais Bíblia do que nunca, porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes, ou frios ou quentes. Se fossem frios,
e a rejeitassem, eu poderia suportar isto. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recusar a honrá-los, vomitá-los, pois me causam náuseas. Agora, qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, e ela declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio e não faz. Para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente. Melhor que ela fosse fervente, quente. Mas ela não é. A sentença foi decretada. Ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela sustentará que é. Porém, Deus diz que não. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo. Assim como ele deu uma voz para a noiva, esta voz, como dissemos, está na noiva, e falaremos mais a respeito posteriormente. Aleluia. Segundo, duas acusações, a primeira e agora a segunda. Apocalipse 3, versículo 17 e 18. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que tenha riquezas, vestidos brancos para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Agora, considere a primeira frase deste versículo. Como dizes, veja, eles estavam falando como porta-voz de Deus. Isto prova exatamente o que eu disse que os versículos 16 e 17 significava. Embora eles o digam, isso não o torna correto. A Igreja Católica diz que fala por Deus, afirmando que ela é a segura voz de Deus. Como um povo pode ser tão iníquo espiritualmente, e é o que não posso entender, porém eles produzem de acordo com a semente que está neles, e nós sabemos de onde veio essa semente, não é verdade? Aleluia. A igreja de Laodiceia diz, rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. Essa foi a sua autoavaliação. Ela olhou para si mesma, e é isso o que viu. Ela disse, rica sou, o que significa que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se jactanciando diante de Tiago 2, 5 e 7. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ora, eu não estou sugerindo que um rico não possa ser espiritual, porém todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos. São os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa: Icabode. Foi escrito sobre seus portais. Não se pode negar isto, pois é a palavra. Aleluia. Por falar a respeito da riqueza na igreja, ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicaram em números como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e mais atraente.
E eles constroem centros educacionais no valor de incalculáveis milhões. E esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível? Porém, eles esperam que este pequeno tempo despendido com as crianças na instalação de ensino tome o lugar das horas de treinamento que deviam ser dadas no lar. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus. Fábricas, poços de petróleos e companhias de seguro. Eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadorias. Ora, isto soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isso e permanece com seus grupos de pressão. Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que esta é a última era porque Israel voltou para a Palestina. Se cremos que ele realmente vem, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. Isto nos faz pensar que essas pessoas planejam permanecer aqui para sempre, ou que faltam centenas de anos para a vinda de Jesus. Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar das finanças. É isso que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócio? Pode-se certamente ver, porque Deus disse: tu dizes que és rico. Eu nunca disse isso. Há programas de rádio, programas de televisão, numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja, e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro. Os homens repousavam exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito Santo. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música e ensino pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas de entretenimento, tudo custando grandes somas. Mas apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu Espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Quando nós paramos para ver isso, né? Ei. Agora, quero lhe mostrar quão diabólica tem se tornado esta ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Quem lembra do primeiro selo? Os crentes, os cristãos se reuniam em tumbas, nos porões, mas quando começou o evangelho chegar a pessoas de posse, aí entrou o nicolaítismo. Aí eles começaram a introduzir os bispos. Primeiro selo, deixa bem claro isso aí.
E a primeira era também, né? A era de Éfeso. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos, todos têm prestígio mundano, entrem e sejam ativos na igreja. Será que não podem entender que, se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem Deus? Tem tudo de Deus. E a igreja não tem nada? Dizes, estou enriquecido. Isto literalmente significa, eu tenho riquezas espirituais. Isto soa como o milênio com ruas de ouro e a presença de Deus. Porém, eu me pergunto se isto é assim. É a igreja verdadeiramente rica nas coisas espirituais de Deus? Vamos examinar esta jactância laodicense do século XX à luz da palavra. Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados homens espirituais e influentes da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar esposas, a prostituição, os bandos de jovens furando festas, causando um tremendo prejuízo em danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vício de narcóticos, jogos de azar, roubo, todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas, quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente, é o que não entendo. Isso não é verdade. Eles estão falidos e não sabem. Dê uma boa olhada ao seu redor, examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vê? Observe como se vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja onde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há poucos, todavia hoje, as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheios do Espírito? Você pode chamar de cheias do Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados, frisados, shorts, calças compridas, frentes únicas, bermudas, em traje honesto, como convém às mulheres cristãs? Eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade. Ora, eu sei que as mulheres não ditam as regras, as modas. Hollywood faz isso. Mas ouçam, senhoras, ainda se vende fazenda e máquinas de costura. Vocês não têm que comprar o que está nas lojas e depois usar isso como desculpa. Este é um assunto seríssimo no qual estou entrando. Você não leu na Escritura que quando um homem atenta numa mulher e em seu coração a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela? Suponha que você se vestisse de tal maneira que viesse provocar isso. Isso faz de você uma parceira no pecado, ainda que você estivesse completamente desapercebida disto, sendo uma verdadeira virgem, sem tais desejos. Todavia, Deus a tem por responsável e você será julgada. Agora, eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação, porém, irmã, você está erradíssima no que está fazendo.
A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo, Deus o deu em lugar de véu. Ele lhe deu um mandamento para usá-lo crescido, é sua glória. Quando você cortou seu cabelo, expressou que deixou a liderança de seu marido, assim como Eva, vocês saíram e continuaram por sua própria conta. Vocês conseguiram o direito de voto, vocês tomaram os empregos dos homens, vocês deixaram de ser femininas, vocês devem se arrepender e voltar a Deus. E como se tudo isto não fosse suficientemente ruim, muitas de vocês conceberam a ideia que podiam invadir os púlpitos e os ofícios da igreja, que Deus reservou para os homens e somente para os homens. Agora toquei num ponto sensível, não é verdade? Bem, mostra-me um só lugar na Bíblia em que Deus alguma vez ordenou a uma mulher para pregar ou exercer autoridade sobre um homem, e eu pedirei desculpas pelo que disse. Você não conseguirá encontrar que eu esteja errado, eu estou certo, porque permaneço com a palavra e na palavra. Se você fosse espiritualmente rica, saberia que é a verdade. Não há nada verdadeiro senão a palavra. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Você não pode assumir um lugar entre o ministério quíntuplo de Efésios 4 e não exercer autoridade sobre homens. Irmã, é melhor você dar ouvidos a esta palavra. Não foi o Espírito de Deus manifestando-se numa vida cheia do Espírito que lhe disse para pregar, porque o Espírito e a palavra são um, eles dizem a mesma coisa, aleluia. Alguém cometeu um erro, alguém foi enganado, desperte antes que seja tarde demais. Satanás enganou Eva, sua mãe, e ela está enganando as filhas agora. Que Deus possa ajudá-la, de maneira de nada tenho falta. Ora, quando alguém diz de nada tenho falta, poderia muito bem estar dizendo eu tenho tudo, ou poderia estar dizendo eu não quero mais, pois agora estou satisfeito. Você pode expressar isso da maneira que quiser. Tudo combina com o fato de que a igreja está satisfeita. Ela está satisfeita com o que tem. Ela imagina que tem tudo o que tem. Ela imagina que tem tudo ou que tem o suficiente. E é exatamente isso que encontramos hoje. Qual denominação não está alegando que ela tem a revelação e o poder e a verdade? Ouça os batistas, eles têm tudo. Ouça os metodistas, eles têm tudo. Ouça a igreja de Cristo, todos estão errados, menos eles. Ouça os pentecostais, dizem, e eles têm a plenitude. Ouça o que os pentecostais dizem, e eles têm a plenitude da plenitude. Agora, eles sabem que eu estou dizendo a verdade a respeito deles, porque nenhum de seus manuais diz diferente. Eles o redigiram tão minuciosamente e puseram seus nomes nele e o concluíram todo. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer, e há os que simplesmente não querem mais nada. Eles não creem em cura e não a querem, embora esteja na palavra. Há os que não aceitaram o Espírito Santo, mesmo que Deus abrisse os céus e lhes mostrasse um sinal. Há os que não aceitariam o Espírito Santo, mesmo que Deus abrisse os céus e lhes mostrasse um sinal. Agora, todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo ou que tem o suficiente. Todavia, isto é a verdade? Compare esta igreja do século XX com a igreja do primeiro século. Vá em frente, faça isto. Onde está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la. Se esta igreja tem tudo o que necessita, por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos, como se não tivessem tudo isso? E no entanto tinham muito mais do que se tem hoje.
o diagnóstico de Deus. Agora, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens e eram espiritualmente ricos. Eles tinham alcançado êxito, não necessitavam de nada. Porém, Deus viu isso de outra maneira. Ele diz: vocês não sabem isso, porém, são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu e não sabe, deve haver algo tremendamente errado. Certamente, algo deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado os seus olhos, como ele fez com os judeus? Será que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Esta palavra vem de duas palavras gregas que significam suportar a prova. E isto não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão, porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado, e sua atitude como de gozo, ao passo que esta descrição é expressa em palavras como desgraçada e miserável. Como estranho, nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém nesta era de fartura, a oportunidade, quando todos têm tanto e há ainda muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazer em nosso trabalho, e tantas coisas para nos dar prazer, de repente encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação, quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com o que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada em manicômios, tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia-se de melhores valores morais e é mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma só geração, temos percorrido todo o caminho, desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial. Estamos orgulhosos, jactanciosos por isso, porém, por dentro, há uma escura caverna vazia que está clamando em tormento. E sem uma razão conhecida, os corações dos homens estão desfalecendo de medo. E sem nenhuma razão conhecida, os corações dos homens estão desfalecendo de medo. E o mundo está tão tenebroso que esta era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não há paz. Ela clama que tem grande abundância de coisas, de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios diz: o meu Deus não tem paz. Eles são miseráveis. Isso significa que eles são dignos de pena. Pena? Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam do que têm. Porém, o que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre a areia movediça em vez da pedra de revelação da palavra de Deus. Em breve vem um terremoto.
Em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então vem repentina destruição, e apesar de toda a sua preparação carnal, eles ainda estarão despreparados para o que vem sobre a terra. Eles são aqueles que, apesar de todos esses seus esforços terrenos, estão realmente opondo-se a si mesmos e não o sabem. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão neste movimento ecumênico do último dia, porque o chamam de movimento de Deus, quando é de Satanás. Tenha pena dos que não reconhecem a maldição da organização. Tenha pena desses que não reconhecem a maldição da organização, diz o profeta. Organização religiosa. Misericórdia. Nós vamos falar disso. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residências paroquiais, tão famosas, coros tão magnificantes, treinados, tanta demonstração de riqueza e uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Tenha pena deles, não os inveje. Volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para menos do mundo e mais de Deus, aleluia. Tenha pena dos que fazem suas grandes alegações, falam dos seus talentos, sinta por eles como sendo dignos de pena, porque em breve serão dignos da ira. Eles são pobres. Ora, evidentemente isso significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, é maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestações do que supõe-se ser demonstrações do Espírito Santo, porém os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária assistência, não é a resposta de Deus, porque os que vêm ao altar muito raramente permanecem para continuar com Deus, e depois que as grandes campanhas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? Eles ouviram um homem, atenderam a um apelo, entraram na rede, porém não eram peixes, e como tartarugas arrastaram-se de volta às suas próprias águas. Depois há toda esta conversa acerca da glossolalia. Supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo, e as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. O avivamento acabou. A América teve sua última chance. Só pegar o significado desta palavra aqui, irmãos, que eu esqueci. Glossolalia. Suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas quando em transe religioso, como o milagre do dia de Pentecostes, ou um distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais que creem inventaram uma língua nova. É o que quer dizer glossolalia. Depois a toda esta conversa acerca da glossolalia, que é línguas, né? Supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo. E as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. O avivamento acabou. A América teve sua última chance em 1957. E aí? Agora,
As línguas são um sinal de Deus de iminente desastre. Assim como foram quando apareceram sobre a parede no banquete de Beltesazar. Não sabe você que muitos virão no último dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Até mesmo expulsão de demônios? E ele dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 ao 23, Jesus disse que eram praticantes de iniquidade. Todavia, é só você conseguir um homem que possa vir e orar pelos enfermos, fazendo surgir azeite, sangue na congregação, fazendo aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural, e o povo se juntará em torno dele, e jurará que ele é do Senhor. Mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro vivendo em pecado, a única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de: bem, ele obtém resultados, portanto ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era. E os pobres, indigentes, nem mesmo o sabem. É cega e nu. Ora, isto é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Todavia aqui diz que são cegos e nus e não podem percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos, espiritualmente nus. Você recorda quando Eliseu e Geazi foram cercados pelo exército dos sírios? Você recorda que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de Deus? Todavia seus olhos estavam totalmente abertos e eles podiam ver aonde estavam indo. A cegueira era peculiar, porque podiam ver certas coisas, porém outras coisas, tais como Eliseu e o servo no acampamento de Israel, eles não podiam ver. O que este exército pôde ver não lhes valeu nada. O que eles não puderam ver causou o seu cativeiro. Agora, o que isso significa para nós? Significa exatamente o que significou lá no passado no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não davam ouvidos. João 9, 40 ao 41, aqueles dois fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A atitude desta era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se conseguem ensiná-las. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Agora, eu quero fazer uma pergunta imparcial: pode escritura combater escritura? A Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas de verdade na palavra que digam o contrário ou se opõem uma à outra? Não pode, não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1%, que eu saiba, tem aprendido que toda a escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e etc. Se toda a escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se for dada uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para eleição e reprovação para destruição? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não, eles não darão. Todavia ambas estão na palavra e nada mudará isso. Porém, para aprender acerca disso
e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão o tempo, mas eles tampam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. No fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz e diz. Eles estão tão seguros de que estão certos, e em sua cegueira perderão tudo. Agora, Deus diz que eles estão nus como também cegos. Eu não posso imaginar nada mais trágico do que alguém que está cego e nu e não sabe. Há somente uma resposta: ela está fora de si, ela já está em profundo estado de inconsciência. Suas faculdades se foram e a amnésia espiritual entrou. O que mais isto pode significar? Será que pode significar que o Espírito Santo tenha se despendido desta igreja do último dia? Será que pode significar que os homens tenham posto Deus para fora de suas mentes, a tal ponto que estejam acontecendo, como foi declarado em Romanos 1:28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm? Certamente parece que algo assim tem acontecido. Aqui está um povo que diz que é de Deus e que conhece a Deus e que tem seu Espírito Santo, e todavia está nu, cego e não sabe. Eles já estão enganados, eles têm o espírito errado. Os escolhidos não podem ser enganados, amém? Mas é evidente que estes outros são. Esses são os que se tornaram cegos, porque recusaram a palavra de Deus. Esses são os que desnudaram a si mesmo por deixarem o cuidado e a proteção de Deus e procuraram construir o seu próprio caminho de salvação, sua própria torre de Babel, através da organização. Oh, quão formosa e belamente vestidos eles pareciam em seus próprios olhos, enquanto formavam suas assembleias gerais, seus concílios e etc. Porém, agora Deus está arrancando tudo isso fora, e eles estão nus, porque estas organizações os estão conduzindo apenas ao acampamento do anticristo, ao campo de joio, para serem atados e queimados. Na verdade, eles são dignos de pena. Sim, tenha pena deles, advirta-os, implore a eles, e mesmo assim eles seguirão precipitadamente seu caminho para a destruição, repelindo com ira toda e qualquer tentativa para salvá-los de queimarem como tições. Eles, na verdade, são miseráveis, embora não saibam. Endurecidos e sem esperança, eles se gloriam naquilo que é realmente sua vergonha, rebeldes contra a palavra. Todavia, um dia serão julgados por ela e pagarão o preço das terríveis acusações dela. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós viemos até a página 315. Nós iniciamos no 304 e fechamos aqui hoje, 315. Próximo culto teremos o subtema que é o conselho final das eras. Irmãos, tem sido de grande ajuda para nós. Como eu disse anteriormente, essa creio que já é a terceira vez que estamos lendo e estudando com a igreja. E o entendimento tem sido muito maior hoje. Temos podido compreender muitas coisas. E o interessante é que a gente vai lendo a palavra, ou vai ouvindo, e parece que vai abrindo um quadro diante dos seus olhos, e você vai vendo a situação do mundo religioso hoje. E não só a religião, denominação, mas o mundo que está em torno da palavra, os grupos da mensagem. Hoje o profeta aqui nos deixou bem claro, que quando Jesus esteve aqui,
né, eles mesmo pregando, eles não podiam ver. Ele disse que hoje repete-se o quadro nesse final do tempo. Mesmo falando a verdade, mas eles não conseguem ver. Por quê? Só poderão ver se o Espírito Santo abrir o entendimento para ver. Bom, que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, irmãos, que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos vocês conectados conosco aí do outro lado. E você que posteriormente estará assistindo, ouvindo, não pôde estar conectado ao vivo, seja você também abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos neste momento para darmos graças. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos aproximamos da Tua presença, com gratidão em nossos corações pela porção da Tua palavra dada-nos nesta noite. Ó Pai, te damos graças por tudo, muito obrigado por esta comida, ó Deus bendito, que tem sustentado nossas almas, esta comida, ó Pai, que tem transmitido à nossa alma todas as vitaminas que ela tem necessidade, para estar fortificada cada vez mais e mais na Tua presença, ó Pai. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Abençoe suas vidas, suas famílias, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade, Pai. Muito obrigado por abrir os nossos olhos espirituais para compreender o mistério do dia e tempo que nós estamos vivendo. Possas curar ao enfermo e libertar ao cativo, ó Pai. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos comunicar aqui os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, né? Muitos estiveram conectados e não colocaram os seus nomes aí, né? Mas aqueles que colocaram os seus nomes, nós temos a honra de poder ler e honrar a cada um de vocês, a presença de vocês aí, né? Com cada comentário que vocês fazem, né? Em torno daquilo que estamos falando, né? Esteve conectado conosco nossa irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmã Juscelia, irmã Marta, irmão Renato, daqui de Ariquemes, irmã Keren Apuc e Luiz Tangará da Serra, irmã Raquel Souza aí, né, de Jandira, São Paulo, irmão Alain também, irmã Juraci Sobrinho, daqui de Ariquemes, né, conectada também. Tivemos uma forte chuva e até agora está chovendo aqui mesmo. Irmã Marlúcio dos Santos, Eloá Kenara, de Alto Paraíso, também, Deus abençoe. Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, aqui de Rondônia. Irmão Rodney Antônio, família, Betim, Minas Gerais. Irmão Vilmar Marques, né, irmã Marli, família, aqui de Ariquemes. Irmão Romeu Weisman, também daqui de Ariquemes. Irmão Wesley Weisman, também daqui de Ariquemes. E irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, ele esteve conectado conosco. O irmão Cosme comentou aqui, em 1956 foi o último ano de graça e misericórdia que o Senhor dispensou para a nação norte-americana como nação. Será uma junção do tempo e outras mais, e hoje mesmo, né, ele disse 57, né? Também o nosso irmão Carlos de Jandira, São Paulo, esteve conectado conosco. Deus abençoe, irmão Carlos. Irmão Jailson, né, e família, Paraíba, Deus abençoe. Irmã Marilúcia de Jandira, São Paulo, também Deus abençoe. Pastor Ailton Dantas e família, Deus abençoe, Jandira, São Paulo. Irmã Beatriz Ribeiro Souza, daqui de Ariquemes. Irmão João Brás, pastor Mário, Deus abençoe também, pastor Mário. E irmã Patrícia e irmã Audrey também conectados conosco. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Um louvor e após o louvor já estaremos despedidos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas caminham como se nada fosse acontecer, ignoram o aviso, mas
A tempestade se aproxima, a escritura está na parede, a queda desse mundo é certa. Em meio ao caos, meu coração segue cheio do apto. Complete o nosso gozo, vem Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha e sem ruga, hoje se cumpre essa escritura, despede-nos daqui. Se eles não fossem abreviados, quem se salvaria? Parecia de piedade sem nenhuma santidade. Minha alma se aflige pelo que vê, geme e clama. Fica a morte em toda parte, em toda gente, não há esperança. Complete o nosso gozo, vem Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha e sem ruga, hoje se cumpre essa escritura, despede-nos daqui. Deus Que abençoe. se firmam em seus apegos para esconderem seus medos, mas não adianta, já está pronta aquela bomba. A cada sinal fico na expectativa da sua vinda. A casa está arrumada, ungida, manifestada para a secreta ida. Complete o nosso gozo, vem Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha e sem
Mário é de Taubaté, São Paulo, né? Deus abençoe o pastor Mário pela sua audiência também. Irmão Letácio, né? Já comuniquei. Deus abençoe a todos, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.